Fala, galera do nono ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de geometria, galera. Então, me dá uma ajuda aí. Abre seu livro lá no módulo 4, capítulo 12 e a página 172, tá? Então, módulo 4, capítulo 12, página 172. Show? Bom, vou colocar aqui para apresentar enquanto você está abrindo o seu livro. E aí, vou fechar o meu vídeo aqui para poder vocês acompanharem a matéria. Aqui no meu já aparece que eu estou apresentando para vocês, né? Espero que todos estejam acompanhando aí, tá? Nesse capítulo, nesse módulo aí, nós estamos falando de medidas de unidades, né? Unidade de medida, vamos falar de unidade de medida de informática, entre outras. E vamos começar aqui, então, hoje, falando sobre medidas de informática, tá? É uma coisa bem legal, bem maneirinha, que eu trouxe aqui para vocês. Então, acho que já deu tempo de todo mundo abrir o livro. Deixa eu colocar aqui, Vamos lá, galera. Medidas de informática, tá? Entende-se por computador um sistema eletrônico ou mecânico que faz algum tipo de computação. Assim, além do computador pessoal, que é o nosso PC, e do nosso notebook, que é o mais comum de nós utilizarmos, outros dispositivos são formas de computador, como a calculadora. Vocês sabiam que a calculadora é um computador? O smartphone, a câmera fotográfica digital e o nosso videogame. Então, galera, esses daí são alguns exemplos de computadores que existem, tá? Então, o computador não é só o nosso computador de casa ou só o nosso notebook. É todo aquele sistema eletrônico ou mecânico que faz algum tipo de computação. E aqui um exemplo de computador, tá? O PC, ele dá aqui para a gente um exemplo da parte física desse computador. Essa parte física ela é chamada de hardware, ou seja, o conjunto de componentes eletrônicos, placas e circuitos que compõem os dispositivos. A parte virtual é chamada de software. Software são todos aqueles programas, por exemplo, o Word, o Excel, o jogo que você baixa. Então, o software básico que permite ao usuário interagir com o computador. Bom, aqui tem algumas características do seu CPU, que é a memória RAM. Ela é usada para armazenar temporariamente as informações que o computador está processando. A placa-mãe, tá? Que é a placa de circuito principal, a qual todos os outros componentes internos se conectam. O gabinete, que é a caixa onde se localizam os componentes do computador. Em alguns notebooks ou computadores, nós temos leitores de CDs e DVDs, apesar de que isso daí já está sendo substituído, né, por HDMI, por leitor de SSD, por leitor de pendrive, cartão de memória, né? Nós temos aqui o disco rígido, também conhecido por HD, é onde ficam armazenados todos os programas e arquivos do computador. Aqui, nós temos as entradas de USB, né? Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que elas estão substituindo o CD e DVD? É muito difícil alguém hoje em dia ter um CD e um DVD em casa. O mouse, que movimenta o cursor e a seta pela tela do computador. O monitor, né? Que é o dispositivo de saída do vídeo. E o teclado, né, galera? Usado para a entrada manual de textos e comandos. Então, aqui alguns significados de siglas em inglês. Por exemplo, PC. A gente chama muito de PC, é computador pessoal. CPU é a unidade central de processamento. HD é disco rígido. RAM é a memória de acesso aleatório. E USB, barramento de série universal. Bem louco isso daí, né? Bom, e aí aqui do lado, ele traz pra gente algumas curiosidades sobre os computadores. Desde o surgimento da década de 1940, a eficiência dos computadores vem aumentando a cada ano, enquanto seu tamanho diminui, tá?
Só para vocês terem noção, eles estão se tornando cada vez mais populares e presentes no nosso dia a dia. Para vocês terem uma noção de como o computador está diminuindo e a sua qualidade está aumentando absurdamente, esse daqui, ó, era como era um computador antigamente, galera. Um computador antigamente era do tamanho da escola, sem brincadeira nenhuma. O ENIAC, lançado em 1946, era um computador mecânico de 30 toneladas. Olha o peso disso daqui, tá? E de medida de massa de 3,5 metros de medida de altura. Olha que doideira, ele tinha 3,5 metros de altura e 30 metros de medida de comprimento. Galera, é praticamente o tamanho da escola, sim, tá? Só para vocês verem como é que era um computador daquela época. E isso daqui era o mais básico que tinha, tá? Ele não entrava na internet, ele não processava dados igual hoje nós temos aí, né? Por exemplo, explode uma bomba do outro lado do mundo, nós acompanhamos em instantes, né? Porque a gente abre no celular e a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, não é verdade? Então, o nosso computador está diminuindo, tanto é que hoje nosso celular é um computador muito avançado, tá? Que a gente cabe na palma da mão, coloca no bolso. Imagina você ter um notebook ou um computador nessa época aqui. Era meio doideira, né? Então, os principais fatores relacionados ao grande desenvolvimento da informática nos últimos anos são o aumento da capacidade de armazenamento de informações e o aumento de velocidade no processamento de dados. Ou seja, quando você abre um aplicativo no seu celular, ele demora segundos para abrir, não é verdade? Então, isso daí é devido à grande capacidade de processamento de dados, a velocidade disso, né, que aumentou, e ao armazenamento de informações do seu celular. Então, se o seu celular está um pouco pesado, está demorando a abrir, por exemplo, tu clica no botão do Instagram, ele demora um pouco a abrir, pode ser que seja por conta disso, tá, galera? Por conta do armazenamento de informações estar um pouco carregado. Aí você vai lá, apaga algumas fotos, alguns vídeos, que ele começa a voltar a funcionar. Nem sempre funciona, mas ajuda bastante a fazer uma limpeza nele. Então, agora nós vamos estudar um pouco mais sobre as medidas de informática, tá? Então, o bit é a menor parcela de informações processadas por um computador e ele pode ser 0 ou 1, que representam as instruções não e sim, falso ou verdadeiro, ou desligado e ligado, respectivamente. Então, toda vez que você aperta o botão de ligar e desligar do seu computador, ele recebe uma ordem. Essa ordem é um bit, tá? Ou é o número 0 ou o número 1, é o programa que ele faz. Esse programa ele é um sistema de numeração binário, porque a gente usa 2 números, tá? Já o byte, que representa um caractere, ele é formado por uma combinação de 8 bits. Ou seja, galera, para representar a letra A, por exemplo, a gente usa essa letra aqui, ó, esse código. 011000001. Isso daqui é a letra A. Ou o símbolo de mais, por exemplo, 00101011. Isso é o símbolo de mais, tá? Então, esses daí são os bytes. E aí, aqui no quadro, algumas das medidas de capacidade de armazenamento de dados de um computador. Isso daí foi aumentando conforme o tempo, conforme o passar dos anos. E aí nós temos que 1 byte é a quantidade de caracteres, é igual a 1 byte, tá? E o tamanho de arquivos é igual a 8 bits. Já 1 kilobyte são 1024 bytes. E o tamanho do arquivo, 1024 bits. Tudo bem? Bom, aqui, ó, 1 megabyte, ele é 1024 elevado ao quadrado, que dá 1.048.576 bytes, que é igual a 1024 kbytes. Então, conforme vai aumentando, 1 gigabyte, 1 terabyte, né, ele vai
aumentando aqui também o tamanho dos arquivos, tudo bem? E aqui, ó, outra unidade de medida de informática é a velocidade de processamento dos dados, o Hertz. É uma unidade de medida de frequência derivada do Sistema Internacional de Unidades, que indica quantos ciclos ou instruções por segundo o computador pode processar. Então, vamos observar o quadro de medidas de velocidade e de processamento de dados. 1 Hz é 1 ciclo por segundo. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 GHz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, galera, a gente tem que ver que o Hertz ele é aplicado para a descrição de qualquer evento que se repete. Por exemplo, a frequência de batimentos do coração de um ser humano é aproximadamente 1,2 Hz, ou seja, 1,2 batimentos por segundo. Olha como é que é louco o batimento do nosso coração, tá? Quase 2 batidas por segundo, beleza? E aí, ó, na página 174, 175. Opa, deixa eu só dar uma minimizada aqui. Então, na página 174, 175, para vocês capricharem e fazerem os exercícios que estão aí, tá bom, galera? Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode mandar lá para a escola que nós vamos ajudar vocês, ok? Bom, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Deixa eu fechar aqui, ligar minha webcam aqui para vocês verem seu rostinho lindo se despedindo de vocês. Vamos lá. Pronto, olha que coisa linda. Galera, mais uma aula finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula, vamos dar continuidade aí ao módulo 4, tá? Ó, sei que a gente não pode estar em sala de aula juntos por causa da pandemia, mas em breve vamos passar por isso tudo. Estou aqui cheio de saudade, enquanto isso vou matando a saudade por aqui pelo computador. Galera, grande beijo a todos, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Fui que fui, galera!